Continuando com os nossos temas. Sem enrolação, vamos direto ao ponto. Olhe na tela. Adiante eu tenho o texto 16. Tema de número 16 lá da nossa relação de... O bicho tá pegando, hein? O bicho tá pegando aqui. Você tá vendo? É só pauleira. Olha agora. Olha isso aí. Cara, esse tema é muito bom. Esse tema ele nunca morreu, mas ele está mais atual do que nunca. Se liga. Eu até modifiquei a relação de temas por causa deste tema, para incluir essa ação desse cidadão aí, do monarca. Você deve produzir um texto dissertativo argumentativo sobre o tema abaixo em língua portuguesa culta. A defesa feita pelo apresentador Bruno Ayub, conhecido como Monark, de que nazistas deveriam ter um partido e que anti-judeus, olha o anti sendo utilizado corretamente aí, sem hífen, ligadinho, de que anti-judeus deveriam ter o direito, de ser anti-judeus, gerou interpretações distintas na sociedade e no meio jurídico. O apresentador foi desligado do canal, e aí ele já estava tentando montar outro canal e o YouTube está vetando o cara. Não sei se você viu aí, o YouTube está vetando o Monark, ele está tentando montar o próprio canal dele e o YouTube vetou. Bom, mas esse cara não era um cara que defendia o nazismo? O nazismo não era aquele regime que perseguia pessoas, entre elas os judeus, negros, homossexuais, ciganos e várias raças e etnias, religiões, não era? Então o cara, ele é a favor de um regime que persegue os outros, mas ele diz que está sendo perseguido pelo YouTube, né? Ele não é a favor da perseguição, então não tem problema, já que ele está sendo perseguido pelo YouTube. Ele não é a favor da perseguição, o nazismo não persegue pessoas, então não tem problema em relação a isso. Então o cara que é a favor de um regime que persegue pessoas está falando que está sendo perseguido. Difícil. O apresentador foi desligado do canal, já falamos sobre isso. Desse excerto surge o tema da redação. Em uma democracia deve haver limites. A gente não está falando em qualquer lugar. Tem lugar que se você fala China, vai para a China, vai para Cuba, vai para a Rússia e fala mal do Putin, você vai ser fuzilado. Você vai sumir, nunca mais vão ver uma parte do seu corpo. Professor, não quero fazer isso. Então, não vá para a Rússia e fale mal do Putin. Por quê? Porque o bicho pega. Lá não é uma democracia, mas eles falam que são. Só no papel. Só no papel. China, república democrática. Democrática? Não, não é bem assim. Não é bem assim. A gente está falando de países sérios. Professor, o Brasil é um país sério? Mais ou menos, né? Mas vamos lá. Aqui a gente tem uma democracia. Voltando ao cerne da nossa discussão aqui. Em uma democracia, não é em qualquer lugar, não é lá no Oriente Médio, não é isso, não é na China. É em uma democracia verdadeira. Deve haver limites para a liberdade de expressão? Cara, isso aqui é um pilar para uma democracia. Você se ligou? Isso aqui é um pilar para funcionar numa democracia. Se você não pode falar de forma livre, se você não pode se expressar, se você não pode emitir seus posicionamentos, pensamentos, opiniões, sentimentos de forma livre, sem medo de represália, você não está numa democracia. Mas isso não quer dizer que você pode falar o que quer. Eu não posso ir contra. Não pode ir contra a lei, o direito de outras pessoas. O direito de outros. Porque se você fizer isso, você vai, evidentemente, responder juridicamente por isso. Quando você defende o nazismo, defende que pessoas podem ser anti-judeus, um regime que perseguiu e matou milhares de pessoas, é o que a gente chama de crime de ódio. Crime de ódio. E ele pode ser punido por isso. Ele inclusive ofereceram aí uma denúncia de crime contra ele. Então ele ainda não responde, não é réu, está sendo investigado, mas isso é considerado um crime de ódio, quando você faz esse tipo de apologia, beleza? Então não pode ir contra a lei, não pode ir contra o direito de outros, não pode ir, por exemplo, contra as instituições. Você não pode se dirigir às instituições de qualquer forma, às autoridades, você não pode se dirigir ao presidente da República de qualquer forma. Professor, eu gostaria, mas não pode. O ministro do STF, professor, eu gostaria. Não pode. Não pode. Por quê? Porque, infelizmente,
a gente tem aqui essas autoridades sendo protegidas aqui. A liberdade de expressão não é você chegar e falar qualquer coisa da forma que você quer. Eu não posso ofender. Então eu posso falar de outras pessoas, eu posso criticar, mas eu não posso ofender. Então não pode ir contra a honra, a imagem, a privacidade. Entre outras coisas. Ah, então agora eu já entendi. Agora eu não estava entendendo. Você já me falou o que é liberdade de expressão e já me explicou os limites. A pegada é essa. Então se liga que a gente vai ser muito rápido. A pergunta do cara no tema deve ser respondida. Deve haver limites em uma democracia para a liberdade de expressão? Pô, vamos contextualizar? Mais objetivo que antes. Vamos contextualizar de uma forma muito rápida. O que é, pessoal, liberdade de expressão? Então, possibilidade de se expressar livremente, de emitir as suas opiniões livremente, então de se expressar livremente. Então expressar o quê? Ideias, opiniões, sentimentos, posicionamentos, fazer críticas. Posso criticar uma pessoa. Tem exemplo disso? Já cito um exemplo. Ele não falou do Monark? Então vai lá. Coloca aqui, ó. Qual o exemplo? Ah, eu quero trazer um outro exemplo. Aí você vem e coloca o seguinte. Uma pessoa A emite uma opinião contrária a uma pessoa B. Ele pode fazê-lo? Pode. Pode. Mas ele não pode difamá-la. Ele não pode ir contra a honra dessa pessoa. Por quê? Porque ele pode ser punido. Como eu falei sobre o monarca, pode ser punido. Professor, cita o caso do monarca, vamos citar. Aí aqui eu já posso falar o seguinte. Aqui é o seguinte. Quais os limites? Dá pra gente colocar um limite aqui, foi isso que eu fiz no texto pronto. Quais os limites? Aqui, ó, já dá pra colocar, nesse exemplo aqui, o limite é o direito dos outros. Se você vai avançar num direito, a imagem que a pessoa tem, você não pode fazê-lo. Legal? Aí aqui você pode falar o seguinte, da democracia, para viver em sociedade. Para viver em sociedade, o que você tem de fazer? Atenção às declarações. Porque eu não posso falar qualquer coisa sobre as pessoas. Eu posso emitir minhas opiniões, mas eu tenho de tomar muito cuidado. Atenção às declarações e ações que possam ofender outros. Legal. Qual o exemplo? Caso Monark. Pode citar o cara pelo nickname, codinome dele. Legal? Ah, quero falar que ele é um podcaster, um youtuber. Pode falar, um influenciador. Só não usa influencer, usa influenciador. Tem na língua portuguesa, então a gente usa da língua portuguesa. Esse cara aqui, no caso do Monark, pode, não estou falando que pode ser considerado crime de ódio.
porque se não pode contra a lei, todo aquele não pode que eu trouxe ali, você coloca aqui, ó, não pode ir contra lei e toda aquela historinha ali que eu coloquei. Legal? Qual é a conclusão disso aqui? A conclusão dessa história é o seguinte, é posicionamento. Volta lá. Em uma democracia deve haver limites para a liberdade de expressão? Eu já falei no texto inteiro que há limites. Posicionamento. Mais justificativa. Você está vendo? Eu faço redação sim, bem mais rápido. Essa aqui foi feita assim, por isso que eu lembro de tudo. Qual é o nosso posicionamento? Sim, deve haver limites. Deve haver limites. Legal. Importante explicar? Claro. É essencial para a democracia. É essencial para a democracia. Isso é um fato. Mas ter liberdade de expressão não é ou não implica admitir ofensa ou ofensas ou crimes, a prática de crimes. Ótimo. Feito isso, nós temos o quê? Temos aí o texto, bem rápido. Quantidade de linhas, aqui vamos colocar que são 3. 1, 2, 3, eu vou... aqui eu diminuí a letra, tive que diminuir a letra um pouco. Eu vou afirmar que aqui nós temos 6 também. 1, 2, 3, 6 também. Eu diminui um pouquinho a letra nesse texto aqui, a fonte. 2, eu vou considerar aqui que nós estamos com umas... Ele veio até o final aqui, ó. Então vou considerar aqui que essa conclusão vai ficar com 4. 4 e 6, 10. 10 com 9, total de 19 linhas. Se liga aí na conclusão. Se liga aí no texto. Liberdade de expressão é a possibilidade de as pessoas expressarem suas ideias sem medo de coerção ou represálias. É o tipo de introdução conceitual. Eu já conceituo o que é, já contextualizo. O termo se refere à livre manifestação de pensamentos, opiniões e sentimentos. Legal. Então coloca aí pra gente que isso aqui é uma introdução, só colocar aqui, total. Total, 19 linhas. Você está sendo treinado para produzir textos entre 18 e 20 linhas, cara, para ficar campeão. Aqui nós temos o seguinte, anota aí. Introdução, resumo. Ou melhor, desculpe. Introdução, conceituação. Introdução, conceito ou ainda contextualização. Você contextualiza o leitor sobre o tema. Você explica o que é o tema, o que está rolando, por que estão discutindo aquele tema. Ou conceituação, como eu fiz, eu conceituei, expliquei. 2 períodos, conforme a gente já vem fazendo. Depois, a liberdade de expressão é uma garantia básica prevista na CF 88. CF pode ser diretaço, assim, a gente já fez isso. Dá uma olhada na aula de siglas. A qual é fundamental em uma democracia. Legal, vírgula, a qual, o qual, para não ficar só no que. Contudo, começou com conjunção adversativa, vírgula depois. Não é absoluta, pois pode ser limitada. Está aqui, o nosso posicionamento, inclusive, ele já vem claro no miolo do texto. Por exemplo, uma pessoa pode emitir sua opinião sobre outra, mas não pode difamá-la. Senão. Pessoal, esse senão aqui é caso contrário. Ele é diferente do se não. Se não é caso não. Se não é caso contrário. Ele tem outros significados também. Caso contrário, ele pode ser também um defeito,
Essa pessoa tem vários senões, quer dizer que ela tem vários defeitos. Bacana? Não é absoluta, pois pode ser limitada, senão terá ferido o direito à honra desta. Então, senão, caso contrário, ele não pode difamá-la, porque se ele difamá-la, terá ferido. Então, caso contrário, terá ferido o direito à honra. Olha só a crase, desta. Esse desta retoma ali sobre outra, olha. Esse desta retoma esse carinha aqui. Vai lá na aula em que eu falo sobre isso, você vai ver aí. O que pode ensejar, olha o que? Introduzindo a oração. O que pode ensejar punição. Desse modo, o limite, conclusão, conector de conclusão, vírgula obrigatória. O limite é exatamente o direito de terceiros. Nesse âmbito, para viver em sociedade, é essencial estar, para viver em sociedade, ordem direta. Nesse âmbito, você já sabe que é a vírgula obrigatória, depois de para viver em sociedade, vírgula obrigatória. É essencial estar atento a declarações. Aqui não tem crase. Esse está no singular e esse cara está no plural. Esse cara está no plural. Então, mantém no singular sem crase. A declarações e a ações que possam ofender preferências, origens e estilo de vida dos outros. Legal. Ou que possam configurar crime. O influenciador monarca se encaixa no último item citado. Qual é? Configurar crime. Crime. Cujas declarações, ó, lembra do cujo, não é cujo ou cuja a, é cujo direto. Nesse caso, cujas declarações, ó, concordando, defendendo o nazismo, podem ser consideradas crime de ódio. Legal. Como se viu, olha, a liberdade de expressão é uma condição necessária para a consolidação de uma sociedade livre, mas deve sofrer limitações. Olha o posicionamento novamente. Em outras palavras, ter liberdade de expressão não implica em admissão, estaria errado. Não implica em errado. Não implica a admissão de ofensas ou de crimes. Na verdade, aqui não implica admissão. Não implica admissão. Vamos tirar esse cara aqui. Por quê? Não implica algo. Não implica a admissão de ofensas ou de crimes, beleza? Então não implica admissão sem esse artigo aí. Legal, 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 legal. Texto campeão, nota máxima também. A gente já volta.